Como será a terceira imersão de negócios ao Panamá para empresas brasileiras? Quais atividades nós teremos e quais as vantagens de você, empresário, empreendedor ou até mesmo executivo, tem em participar de uma atividade como essa? Primeiro, vale salientar que o Panamá ele tem sido um hub, uma plataforma para empresas brasileiras a terem clientes em toda a América Latina e América Central. Muitas vezes os empresários brasileiros acabam somente mirando para a Europa, para os Estados Unidos e esquecem que tem muito dinheiro, muitas oportunidades na América Latina como um todo, e o Panamá tem algumas vantagens. Primeiro que, nos últimos anos, o Panamá ele tem crescido, o PIB dele tem crescido acima da média de outros países, de muitos outros países aqui da América. Outro ponto é a sua vantagem de logística, né? A logística que ele tem perante a muitos outros locais. Para as empresas brasileiras, por exemplo, que estão situadas na cidade do Panamá, elas estão a 2 horas de voo para Miami, 2 horas e meia para Orlando, 4 horas de Nova York. Então tem uma série de vantagens, sem contar que é uma economia dolarizada, ou seja, você pode vender produtos e serviços ganhando em dólares, e você tem também a possibilidade de ter isenção fiscal, né, não pagar impostos por fazer negócios através do Panamá. Então tem muitas vantagens que os empresários brasileiros já estão descobrindo e que pode colocar a sua empresa com vantagem competitiva em relação a outros concorrentes e, claro, gerar novas receitas em dólares. O principal ponto central aqui são 2 dias de atividade, serão 14 e 15 de agosto. Lembrando que tem voos direto de várias capitais do Brasil, considerando São Paulo, só para você ter um parâmetro, não importa se você vai comprar o aéreo um mês antes, 2, 3 meses antes, ele gira entre 2.500 a 3.500 reais, classe econômica, considerando Guarulhos. Mas como eu disse, ida e de volta. Mas considerando que tem várias capitais, então o valor pode ser um pouco mais ou um pouco menos de outras capitais. E lembrando que a Copa ela faz voo direto, então pode ser uma facilidade para você estar indo para lá. A questão de diária, só para você ter uma noção em termos de valor de diária, para você ficar 3, 4 dias lá, 2 dias para atividade, que são as imersões de negócios, e mais uns 2 dias para você fazer negócios depois, porque é muito importante que você entenda que você está indo ali para business, tanto com os participantes quanto também com os convidados que teremos lá no Panamá. O valor de diária tem ficado na média de 500 a 600 reais, então não é um valor muito fora daqui do Brasil também. O ponto central, então, é que serão 2 dias de atividade. Nós teremos um grupo de empresários executivos, essa é a terceira imersão de negócio lá no Panamá. O poder do networking ele é muito forte, tanto para o grupo que vai, entre eles, né, entre o grupo de brasileiros que está indo, é muito comum o relacionamento entre eles abrirem novas portas, fazerem negócios entre eles e até mesmo sociedades já surgiram por meio das nossas imersões. Então, o poder do grupo é muito grande e, somado a isso, o networking internacional. A gente vai ter, por exemplo, o embaixador do Brasil lá no Panamá recebendo, fazendo abertura junto ao grupo, e ele tem sido uma pessoa muito ativa, colocando a embaixada, a SECOM, de uma maneira muito proativa para que as empresas brasileiras tenham acesso ao mercado panamenho de diferentes formas. Realmente tem sido muito proativo. E o networking também com os empresários brasileiros e outros empresários que estão no Panamá tem sido muito positivo. A gente, inclusive, percebe algumas iniciativas da embaixada, como a que teve em março desse ano, onde nós, inclusive, lideramos esse encontro de empresários brasileiros lá no Panamá. Foram em torno de 25 empresários, com o objetivo de se conhecerem e gerarem negócios. Foi muito positivo. E agora, em agosto, a gente vai ter uma iniciativa similar junto ao grupo, que serão 2 dias, como eu disse. Mas, André, só 2 dias? Primeiro, o empresário não tem muito tempo para perder. Então são 2 dias cheios, com muito conteúdo, com muito networking, e como eu falei, como você tem voo direto, em torno aí de 7 horas, considerando São Paulo, voo direto para Panamá, então dá para ir tranquilo, já chega num dia, no outro começa a atividade, fica mais um dia lá para fazer negócios e volta no quarto dia, é o tempo suficiente para poder aproveitar ao máximo. Então a gente já começa o primeiro dia com muito networking entre os participantes, se apresentando, e também já com a abertura do embaixador. Teremos um overview sobre o Panamá, trazendo já um overview de como se deve olhar para fazer negócios nesse país. Teremos uma atividade extraordinária com o Carlos, fundador do Brasileiros Sem Fronteiras. Ele vai abordar o tema Teoria das Bandeiras. Foi muito interessante, me surpreendeu, porque eu já sigo o Carlos há muito tempo, mas eu não tinha assistido a esse conteúdo dele, e tanto eu quanto os empresários que participaram do grupo de maio ficaram muito surpresos de forma positiva com as possibilidades e vantagens que você pode ter como empresário brasileiro, tendo acesso a várias residências no exterior. Isso é muito interessante porque te coloca em vantagem competitiva lá na frente perante aos concorrentes. E, na sequência, teremos assuntos relacionados a investimento no Panamá, para conhecer quais as modalidades, o que pode ser mais vantajoso para empresários brasileiros que querem um plano B devido à situação do Brasil, seja política, econômica e por aí vai.
Teremos também uma atividade com o fundador da Panama Startups, o Panamá que vem se colocando como um hub de inovação, trazendo muito investimento nesse segmento. E a gente vai ter o fundador do Panama Startups, o Boris, para falar um pouco desse ecossistema que muito pode ajudar as empresas aqui do Brasil. Na sequência, teremos um empresário brasileiro com filial no Panamá. Ele já está há 23 anos atuando no mercado, né, a empresa dele, que é a Falcon Analytics, e atua com Analytics e Business Intelligence. Ele já tem uma atuação já em vários países da América Latina e ele vem trazer um pouco da sua vivência e experiência para que nós, empresários, possamos tomar uma decisão de forma mais assertiva, errando menos e acertando muito mais. Então você viu que só o primeiro dia já foi intenso. E não para não, tá? No dia 2, nós teremos uma atividade já na manhãzinha com a Pro Panamá, que é uma entidade que aborda, é uma autoridade, na verdade, em relação à atração de investimentos e promoção de exportação do Panamá. Eles trazem muitos números a respeito do mercado panamenho como um todo, como que eles têm se posicionado e auxiliado as empresas que estão utilizando o Panamá como uma plataforma de crescimento para toda a América Latina. É isso mesmo, a sua empresa pode, muitas vezes, trabalhar o Panamá como um todo, objetivando expandir a carteira de clientes para toda a América Latina e, como eu disse, faturando em dólares. Teremos também uma atividade com um dos líderes da Tivit no Panamá, Tivit, que é uma empresa brasileira da área de infraestrutura, na parte de softwares, já atuam mais em 35 países, e até a Tivit eu fiquei sabendo que eles estavam lá pelo fato de que a embaixada havia feito um estudo muito abrangente a respeito do mercado panamenho, com vários setores e segmentos, e um deles é a área de tecnologia, não somente a Tivit, como a Stefanini, a MV Sistemas, dentre outros, têm feito esse movimento de ir para o Panamá, sediar no Panamá, ou utilizar o Panamá como uma plataforma de crescimento. Mas é claro, saber de todas essas informações e não ter como conectar tudo isso acaba não gerando muitos resultados. E aí um dos convidados que nós teremos, ele vai falar a respeito exatamente do próximo passo de você, tendo entendimento que é interessante abrir uma empresa no Panamá, como que você pode gerar negócios nesse país, ou por meio dele, o Carlos vai abordar esse assunto, seguido de um advogado falando pelos trâmites iniciais, o passo a passo inicial que você deve ter para compreender o seu negócio. E como eu disse, é um grupo muito exclusivo, é um grupo muito pequeno. Isso aqui não é uma conferência com 50, 100 pessoas. Geralmente é um grupo que vai de 15 a 20 pessoas no máximo. Então você pode fazer muitas perguntas para que você possa ter todos os esclarecimentos para você tomar uma decisão de qual seria o próximo passo a respeito do seu negócio. E por fim, teremos a entrega de certificados, porque é importante você entender que isso acaba gerando valor. Você posta nas redes sociais que você teve em uma atividade oficial fora do Brasil, reconhecido com certificado. Isso acaba gerando muito valor para você, empresário, executivo ou colaborador. E por fim, nós teremos um happy hour, inclusive com empresários, membros de governo e tudo mais, para que a gente estabeleça ainda mais um networking. Lembra que eu falei lá atrás? É muito comum os empresários fazerem negócios entre eles, receberem indicações ou até mesmo sociedades, mais de uma, já surgiram durante as nossas atividades fora do Brasil. São 10 anos, mais de 50 grupos, já fomos para os Estados Unidos, no Vale do Silício, Orlando, Miami, Israel, Panamá. Esse ano estamos expandindo atividades para a China e o ano que vem Singapura. Então tem muito network acontecendo entre os grupos, colocando a sua empresa com muita vantagem competitiva perante aos outros concorrentes. Então, se você quer saber mais a respeito, vou deixar aqui embaixo o link na descrição para que você possa receber em primeira mão a nossa proposta e, obviamente, se fizer sentido para você, será muito bem-vindo a participar da terceira Imersão Internacional de Negócios no Panamá. Abraço e nos vemos em breve.